vamos falar de Fale Comigo, que acompanha um grupo de jovens que descobre como invocar espíritos usando uma mão embalsamada e ficam obcecados pela adrenalina. Procurando uma distração no aniversário da morte da sua mãe, a Mia, que é vivida pela Sophia Wilde, se reúne com os amigos para mais uma sessão, até que um deles vai longe demais e liberta terríveis forças sobrenaturais. Um bando de jovem inconsequente brincando com uma mão de defunto que não sabe de onde veio, e aí começa a invocar. É tipo aquele jogo da. Esse é meio clichê daquele jogo da. Do copo, lembra? Que você colocava o dedinho assim? O Ouija, é o jogo do copo. Ah, não é tão assim, porque no jogo do copo você não jogava amarrado na cadeira, né, cara? Mas, gente, é o melhor filme de terror do ano? O marketing dele é muito bom, né? Teve um marketing assim fenomenal. A 24 tá sabendo fazer um marketing bom dele. Mas ele é tudo que ele diz? Ele entrega o que ele promete? Sim. É o que ele promete, mas ele não promete muito, né? Então. Eu achei bem meio do caminho, cara, mas vamos lá. Eu acho que ele entrega assim o que ele promete. Mas falar que é o melhor filme de terror, é um marco de terror, não é não, tá? Isso é mentira. É que se você for considerar o que saiu durante o ano no cinema de terror, né, cara? Porra, a gente tem aí a gente tá prestes a sair um novo Exorcista, né? E não deve ser grande coisa. Teve o Sobrenatural, que foi bem mid também. Você teve o Sobrenatural, que foi bem ruim. Você tem a Freira 2, que provavelmente é muito ruim. Então, porra, ele se destaca no meio. No fim das contas, ele é o melhor filme mesmo de 2023 de terror. De terror, eu não tenho dúvida que deve ser o melhor filme de 2003 mesmo, de 2023, cara. Pelo menos do que eu assisti até agora, é o melhor, cara, é o melhor. E, Matheus, do que você não gostou? Por que te deixou no mid? Você falou que foi médio, por quê? Não, cara, o filme é mediano, cara. Por algum motivo, sim. Primeiro, desenvolvimento de metade dos personagens que não tem. Você não mergulha na perspectiva de mais ninguém além dos 3 personagens centrais. E, cara, o que me matou nesse filme, o que me deixou realmente embora dele, é atitudes burras de personagens, cara. E não é aquela desculpa de, mas porque são adolescentes. Cara, pega Stranger Things, cara. Crianças têm mais capacidade de raciocínio do que um grupo de adolescentes. Então, vamos lá, mano. E isso me quebrou, cara. Isso me tirou totalmente do filme. E por isso que saiu de uma experiência legal para um filme bem mediano. Mas a gente vai falar isso, eu vou falar disso mais a fundo. Acho que a única coisa realmente que me deixou incomodado no filme, que foi uma emulação meio que necessária, assim, de algumas coisas do Jordan Peele, foi o lance do canguru. O lance do canguru, ele é completamente esquecido no filme, saca? Tipo, do nada você passa de carro. A Mia passa de carro lá junto com o Riley, né? Eles estão passando assim. E eles vêem um canguru meio que agonizando na estrada. E fala, vamos ajudar, vamos não sei o que. Ele vai embora. Vamos ajudar? Não, eu não consigo. A gente não pode ajudar. Então vai lá matar ele, então. Porra, ela fala, eu vou passar por cima. E aí vai embora. Foda-se o canguru, cara. Depois esse canguru não serviu pra nada. Tipo, ele tem um certo destaque, assim, no começo do filme. E depois, cara, ele não serviu pra absolutamente nada. Aí eu fiquei meio que pensando, assim, no cervo que tava morto lá no filme do Jordan Peele, né? Mas o cervo, ele tem uma função narrativa ali, pra você explicar um pouco do que tava acontecendo ali, e mais pra frente o cervo vai ter uma pista, é uma pista, né? Aqui você deixa o canguru jogado lá e já era, ele não tem pista nenhuma depois, acabou o canguru, tá ligado? O que o Jordan Peele tá fazendo? No Corra tem os cervos, no Nós tem os coelhos, no Nope tem os cavalos, então... Você tem um monte de dica. Aí os caras... a gente tá na Austrália, né? Porra, a gente tá filmando na Austrália, né? Então vamos botar um canguru, tá ligado? E o canguru não tem nada. Não tem nada. Essa acho que é a única crítica que eu tenho ao filme, assim, que meio que me incomodou um pouco, sabe? Que é o lance da 24 ter que recolocar coisas e easter eggs de outros filmes, assim, dentro da história de um novo filme. Então isso me incomodou um pouco. Mas o trato deles com a A24 não era que eles não iam ter interferência? Até por isso que eles escolheram a A24 como produtora?
Então, aí eu já não tenho essa informação, eu já não sei dizer. Então, se foi uma cópia pela cópia mesmo, tipo, pra emular o Jordan Peele de alguma maneira, erraram, Não, né? Ou pode ser uma referência ao trabalho dos Eu, caras. eu, né, eu, que eu acho também que não- nem é, eu acho pelo que menos, nem é reconheço, 100% né? verdade isso, Matheus. Até porque tem a história lá que eu te falei, né? Os produtores e o diretor queriam o nome do filme como. Eu não lembro exatamente o nome em inglês, mas era algo como. Não é o Relay. Daí a 24 entrou no meio e falou: Não, aí você vai entregar o filme. Não pode. Não, aí seria péssimo mesmo. Seria Não, um mas nome seria péssimo, cara. Que filme, nome de filme bosta, tá ligado? Seria péssimo, né? Não combina, não combina. No fim das contas, é um filme que apresenta um conceito já batido, né? Que é o conceito do jogo do copo, né? E tal, essas coisas Sim. de falar com espíritos. Mas ele, pelo menos, embrulha de uma maneira bem diferente. Sim. E nesse aspecto, eu acho que o filme acerta, né, cara? Eu acho muito bem feito a possessão e o jeito como ele se comunica com os espíritos, né, cara? Eu acho muito legal. Eu acho muito legal essa questão da mão, ela ser uma espécie de droga recreativa pra ele, sabe? É como se fosse uma bebida, ou como se fosse um cigarro, né? Eles usam ela como pra ter aquela adrenalina, pra ter aquele puxão e depois volta. Sim, isso ficou extremamente claro pra mim na casa da Jade, né? Na casa da Jade, eles usam e desusam a mão o tempo todo como forma de droga mesmo, tá ligado? Como se fosse um êxtase mesmo ali que a mão tá dando pra eles e estão drogando eles, alguma coisa desse tipo. Eu achei bem interessante, assim. É até legal que isso volta, né? Que a mãe vê nas câmeras aí, ela fala, nossa, tipo, ainda bem que vocês não estavam usando nada. Eles estavam usando coisa muito pior que eu pego 2 pontos, assim, que eu acho que eles bebem de uma influência. Eu até falei isso pro Matheus na primeira conversa que eu tive, que é o fato deles não mostrarem tanto, a gente não vê toda hora o que eles estão vendo, e isso eu acho legal, porque a gente fica meio, porra, o que ela tá vendo? E quando a gente vai ver, já pro final, assim, dá um impacto maior. E também achei que o jeito que os espíritos aparecem, quando aparecem, tem uma referência ali visual ao Sexto Sentido. Eu achei que os espíritos são sei lá, eles têm uma linguagem própria, sabe? Eles não necessariamente conversam falando. Alguns deles olham e tal. A menininha mesmo no hospital, ela fica olhando assim, parece que ela tá conversando, mas ela tá só olhando e apontando e tal, e parece que tá tendo uma conversa ali. Então eu acho que essa linguagem que eles colocam é muito interessante. Não é revolucionária, não é nada que a gente já não tenha visto, mas dá um embrulho diferente, como o Gabi disse. Eu só fiquei, assim, um pouco insatisfeito. Não com explicações, como o Matheus vai acabar dizendo aí. Eu não queria. Eu não queria explicação, mas eu queria entender melhor. E aí eu acho que vai um pouco desse negócio da burrice dos adolescentes ali do filme, de não ir atrás. Sabe, eu sinto falta um pouco daqueles filmes onde as pessoas que estão se fudidas, elas vão na biblioteca, pegam aqueles livros ancestrais e começam a pesquisar pra descobrir o que tá acontecendo, tá ligado? Não. Você queria as regras? Porra, você queria as regras do monstro? Eu quero que as pessoas... Não, você tá de sacanagem, né? Você tá de sacanagem, que é isso que você sentiu falta no filme, Eu quero que né? as pessoas... Ah, não, pelo amor de Deus, Jorge. Os caras quebram esse estereótipo, cara. Eles quebram totalmente esse estereótipo. Porque se você quer a explicação da mão, o filme te dá 3, 4 explicações sobre a mão, tá ligado? Não, você não precisa de explicação pra mão. Você vai escutando as lendas urbanas da mão e é isso, cara. Aí você vai correr atrás de um livro, do Google, pra saber o que é a mão, cara. Pelo amor de Deus. As pessoas têm que querer sobreviver, cara. As pessoas têm que querer sobreviver. Eu gostaria que tivesse alguma explicação lógica pra porra da Mia achar que a mãe dela tava falando com ela como um espírito, tá ligado? Depois de um ano que ela cometeu suicídio. A mina tava em negação, tipo, e o começo do filme, de você ver ela sofrendo com aquela depressão quieta, é muito legal. Mas aí vamos lá, é a mesma mãe da Mia? Eu não sei. Não é. Eu tenho certeza que não. Então, foi o que eu pensei também. Pra mim não é, porque a mãe da Mia possuiu o Riley e amassou a cara do Riley, né, cara? Então, não é, né? Não era. Exato, cara. E por que ela não tem essa percepção, sabe? Não, olha só, vamos lá. A responsabilidade então, aí é o amor de mãe e filha, né? Ela não tem essa percepção porque ela conheceu a mãe dela e a mãe dela não é má.
E aí ela já não tem uma boa relação com o pai dela, então ela acha que o pai dela mente. Então tem todo esse tipo de coisa de uma mente frágil. O pai dela, ela vai lá e quer matar. Pô, isso foi você tem toda uma construção da Mia de uma mente frágil que só quer a mãe de volta, sabe? E aí ela acha que é a mãe dela, mas não é, tá? Então você tem todo esse contexto em cima da Mia, e a Mia é enganada pelos espíritos. E é isso. Sim, justo. Só que, cara, eu não tive conexão com ela, cara. Eu não tive conexão nenhuma com ela, porque ela é uma filha da puta, na verdade. Ela é uma péssima amiga. Ela é filha da puta com o Riley, filha da puta com a Jade. Ela é filha da puta com o pai, mano. O pai dela é um cara super legal, sabe? Tentando. Tudo bem que a gente não viu tudo, né? Porque a gente não sabe dos pormenores. E na cabeça dela realmente tá dando a entender que ela acha que o pai dela matou ela, matou a mãe, né? Matheus, tem um comentário beleza, fenomenal que eu tô sem graça de ler, mas eu vou ler. Que é o Luciano dizendo: sou podólatra e amei a cena do pé. Sem julgamentos aqui. Pois sem é, julgamentos. né, cara? Sem julgamento. Não, mas a gente é uma cena legal toda, né? A Jade, né? A menina chupa o pé do namorado dela e ela não fala nada. Mas o relacionamento da Jade e do Daniel também é um relacionamento estranho, né, cara? Porque os dois, eles não se beijam. Eles não se beijam. tocam. Aliás, o triângulo todo pra mim é um pouco esquisito, porque no começo eu fiquei achando que a menina era uma lésbica e meio que enrustida e tava afim da amiga. Aí depois eles criam um romance. Eles criam um romancezinho entre os ex ali. Entre a mina e o ex dela. Fica um bagulho muito confuso, você não entende o que cada um sente, tipo. Não, isso não leva a nada, eu acho beleza, porque isso não importa pro filme. Mas se não importa, não coloca. Isso. Porém, eles são. Exato, obrigado, Jorge, obrigado. Não, mas vamos falar de coisa que presta no filme, vai. No fim, a minha opinião é meio que da Nojila aqui. A Nojila tava falando que o filme não deu medo, mas eu gostei do clima. É isso. Eu também achei que o filme não deu. Isso. Acho que o filme não dá medo nenhum. Mas, porra, ele sabe construir um clima, pelo menos. Porque ele não tem muito jumpscare, né, cara? É um negócio acertado, né, cara? Na verdade, eu vou te falar que a possessão do Riley, ela me pegou, cara. É uma cena foda, eu acho que é o ápice do filme, né? Ele é possuído os 3 jeitos dele, o jeito que ele conversa, e aquele monte de pancada que ele dá na cabeça. Eu até comentei com vocês, eu lembro muito do Rec 2, né? No Rec 2 tem uma cena de exorcismo e é muito parecida. Até a questão dos olhos e o sangue é bem, bem similar. E eu achei muito foda, eu achei que o filme dali ia crescer mais, pra mim não cresceu, mas foi emblemática pra mim. Eu gosto muito da abertura do filme, né? Que também já é uma possessão que já aconteceu, né? E a abertura do filme já é um negócio bem violento, né, cara? Que é o cara esfaqueando o irmão. E o cara sobrevive, né? A surpresa é essa, o irmão sobreviveu, né? O irmão sobreviveu depois, né, cara? Então é uma cena que ganha peso lá pra metade do filme, né? Essa cena de abertura dele, ela ganha um certo peso depois, então eu já gosto bastante dessa abertura. E esse personagem é bem legal. O Paul, né, que é o irmão do Beckett, que é o cara que se matou, porque ele fala, né, ele fala, porra, ele achou que tava cercado de amigos, e vocês são só um bando de festeiro de bosta que fica destruindo a vida dos outros e seguindo, né? Isso é um comentário legal que eu acho que até combina com a Mia, na verdade, né, porque ela faz isso, né? Ela se enfiou na família da amiga e, tecnicamente, matou o irmão dela. Por conta de querer eu acho, Matheus, eu acho que tem... por conta... mas a responsabilidade é toda do Riley também, né, cara? O Riley que insistiu pra ser possuído, né, cara? Então a responsabilidade é um pouco dele. Sim, mas a Mia é que foi a culpada porque... a Mia que foi culpada porque deixou a mãe dela no corpo. E é bem legal a cena que ela fala, não, todo mundo concordou, e o povo fala, não, que porra é essa? Não, mas eu acho que tem um ponto que é importante a gente ressaltar, que a Mia, ela começa numa empreitada diferente a partir do momento que ela acaba quase matando o pai dela. Aquele momento tem uma virada bem específica ali dela ladeira abaixo. Então ela decide, na cabeça dela, ela começa a ouvir mais a mãe. Antes daquilo ela tá resistindo ainda. Ela tem mãe, mas espera, não sei o que, ela tenta dialogar e tal. A partir do momento que ela acaba matando o pai dela, parece que rompeu alguma coisa ali, e aí dali ela vira uma psicopata mesmo. Ali não tem mais volta. É que na verdade dá a entender que ele ou não morreu, eu acho que ele não morreu, na verdade, né?
É que a cena do hospital, E tem uma cena do a cena do hospital já é então, a visão aquela dela cena do como hospital é bem espírito já, ambígua, né? então já não dá pra saber. Então, você pode entender que ou ele foi pro céu, né, pegando o elevador pra cima, ou ele só tá saindo do hospital porque passou muito tempo, né? Porque tem um time skip ali depois que ela vira espírito, né? Dá a entender que já passou por muito tempo porque a mão tá na Grécia, né? Essa cena eu já meio que entendo que, pô, ela tá se despedindo tanto da família, né, do pessoal lá, dos amigos dela, quanto do pai. Então ali ela tá morrendo claramente, ali ela tá morta. Sim. Já, claramente, né, cara? E é o que vai desembocar no final do filme. Que ela virou o espírito que tá falando com o pessoal lá no final do filme, né, cara? É um filho da puta, cara. Esse não eu gosto. Esse final é muito bom, cara. Tem aí um comentário, até deixa eu ler aqui pra gente já entrar nessa parte, que é da Ruth, ela dizendo: o que vocês acharam do final? Fiquei com uma sensação de referência a Os Outros. Eu não sei se ela tá falando daquele filme que a gente tem. Pode crer. Boa referência. Boa referência. O filme da Nicole Kidman, né? Nicole Kidman. Que acaba que tem. Boa referência. Ele saiu ao mesmo tempo do Sexto Sentido, então. Tem um plot twist, pra quem não sabe, pra quem não sabe, tem um plot twist de uma família que tá. Os outros já estão mortos. Tendo uma experiência paranormal. Tem uma experiência paranormal. E aí, no final, eles acabam descobrindo que, na verdade, eles são os fantasmas e que tem uma família morando lá na casa deles e tal. Então tem um. Eles estão assombrando o pessoal. Eles estão assombrando o pessoal. É verdade, né? Dá uma sensação ali no final de que os espíritos não sabem que estão mortos, né? Eu fiquei com meio uma sensação assim. A linha Sim. de um lado e do outro é meio... Ninguém sabe de que lado tá e tal. Não sei se ficaram com essa mesma sensação. E tem umas regras que eles falam no filme, né, também. Que igual, se você morrer enquanto estiver possuído, o espírito vai tomar o seu corpo. Só que não faz muito sentido, né, cara? Porque eles querem se matar. Os espíritos entre vocês e te matam. E daí, tá ligado? Se o espírito vai ficar no seu corpo, você tá morto. Pra que praticidade é essa, tá, sabe? Não faz. É aquilo, né? Acho que o filme dá a entender que nem todo espírito é ruim, né? Sim. Acho que tem. A criança ajuda ela. Você tem crianças, você tem espíritos obsessores que são mais violentos, você tem espíritos que chupam o pé, você tem espíritos que querem beijar cachorro, né? Ela canta uma música lá em espanhol, né? Bem legal. Você tem espíritos ruins, malignos, que querem beijar o cachorro, se masturbar, esse tipo de coisa. E você tem os espíritos mais bonzinhos e tal. Então você tem esse equilíbrio. Eu brinquei aqui no começo, gente. E é uma coisa que eu fico fazendo uma reflexão toda vez que eu penso, que é sobre essa brincadeira do consentimento. Sabe, a gente tá em tempos onde a gente fala muito sobre isso, a liberdade do corpo, até onde eu falar não é não e tal. E aí eles metem no filme que pra o espírito entrar dentro do corpo deles, eles têm que falar. Tipo, eu deixo, vai, entre em mim, sabe? É um bagulho que, sei lá, eu achei curioso. Eu não sei nem se eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu achei bem curioso. Porque você parar pra pensar, é um bando de irresponsável, e aí você pode fazer uma comparação com o sexo, deixando uma porrada de gente entrar no corpo deles que eles não sabem quem são. Tá ligado? Que é o que acontece com a Ju. E quando dá merda. Olha, a metáfora do Jorge é boa, né? Quando dá merda, por que dá merda? Porque eles fazem errado, né? Porque ou passou muito tempo, ou esqueceram Mateus, de apagar a vela, né? Esqueceram de. A gente pode até colocar nessa metáfora, tipo, a figura, o que seria uma camisinha com a figura do médium, tá ligado? O médium é o que media você ali pra. Ele sabe as regras, ele sabe a hora de entrar, a hora de sair e tal, ele sabe fazer o bagulho. Quando você entra num bagulho que você não sabe o que é, e você só vai. A chance de dar bosta o Matheus que é um cara transante. Aí ele vai numa rave e decide que vai transar sem camisinha com a festa inteira. Qual que é a chance do Matheus sair com uma DST de lá, tá ligado? É alta. Caralho, mano. Sei lá, mas eu achei curioso. Eu achei legal, mas achei curioso essa parte do consentimento. Por que tem que ter o consentimento, tá ligado? Por que essa regra? Essas regras são engraçadas. Não, mas isso vem... O pior é que isso vem mesmo de culturas mesmo espíritas, porque na religião mesmo espírita, se você responde a algum espírito obsessor, ele fica. Então, até faz sentido, né, nessa perspectiva religiosa, né?
Porque se você tá pedindo pro bicho entrar, cara, eu acho que é até um problema de linguagem mesmo, Matheus, porque vamos lá. Quando eu não, penso em possessão, o que você pensa? Invadir, sabe? É uma coisa forçada. Aí quando você coloca consentimento na equação, parece, sei lá, ela tá possuída porque ela deixou, então, tá ligado?